Cordéis selecionados de Gonçalo Ferreira da Silva, voz Iba Mendes. Morreu o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Às 5h20 do dia 2 de agosto, a morte mais uma vez deixou seu macabro posto e matou Luiz Gonzaga, nos dando imenso desgosto. O cantor de asa branca, Assum Preto Juazeiro e outros imortais clássicos famosos no mundo inteiro, tinha a alma nordestina e o coração brasileiro. Com Luiz Gonzaga o Norte ganhou outra dimensão, mostrou o Nordeste ao mundo através do seu baião, terminou nordestinando a nossa grande nação. Asa Branca é uma música de sentimento tão fino, ligada de tal maneira ao coração nordestino, que já foi eternizada como um verdadeiro hino. Quantas vezes o Nordeste já sofreu com o clamor de secas impiedosas, agora chora de dor, a triste e definitiva partida do seu cantor. A triste partida mostra nosso Nordeste o que é, na letra simples do doce, patativa do assaré, quando o sertanejo perde a última dose de fé. Referindo-se ao Brasil no programa vesperal que a União Soviética faz ao mundo ocidental, põe no ar a Asa Branca como fundo musical. Gonzaga interiormente teve uma vida sofrida. Ao sair do lar materno, procurou com a saída amar o belo e apenas ao lado alegre da vida. Sempre exteriorizava do velho Nordeste a dor, cantando cintura fina o fenomenal cantor, lembrava ter sido feita por Fuxico do amor. De Rosinha não Rosinha era um caso especial, um anjo mandado por decreto celestial, um amor ao mesmo tempo inexistente e real. O traje de cangaceiro usava o rei do Baião, como referência e como a doce admiração que conservava no peito pelo homem do sertão. Depois de Luiz Gonzaga, o sombrio preconceito que tinham pelo Nordeste foi mais do que por direito, substituído por sincero e puro respeito. Não gostava na família de gente estranha ou de fora. Ao amor maior dizia, por favor, não vá embora do nosso doce aconchego, pois se for o nego chora. Já como artista famoso que das paradas não sai, numa arte em que o prestígio do grande artista não cai, respeitava os 8 baixos da velha harmônica do pai. Conquanto não aparecesse a casa de Januário, ser para Luiz Gonzaga realmente um santuário, Luiz era com o pai muito humano e solidário. O Floriano Faisal o apelidou de Lua, por ter a cara redonda e o pessoal na rua, consagrou o apelido que até aqui continua. Nunca teve com colegas de arte qualquer litígio, e mesmo ainda não tendo de fama qualquer vestígio, foi Floriano Faisal que lhe deu fama e prestígio. Quantas músicas famosas Luiz Gonzaga gravou? Quantas grandes partituras no seu acervo ficou? Para responder tais perguntas, credenciado não sou. Grande é aquele que dá uma resposta de estalo, é claro que não estando ao alcance do Gonçalo, para dar um número falso é preferível não dá-lo. Luiz Gonzaga não teve país, estado ou cidade, pois um gênio luminoso de tal notoriedade é um verdadeiro prêmio de Deus à humanidade. Para cantar o Nordeste do Padre Cício Romão, para alegrar os que moram no chão duro do sertão, só um artista completo igual ao rei do Baião. Para quem não sabe ainda do que a música é capaz, transubstanciação da guerra cruel em paz, milagre maior não há do que o que a música faz. A multidão que deixou o cemitério lotado dá uma prova do quanto o cantor era estimado no último adeus ao artista antes de ser sepultado. Maior do que os maiores da atual geração, pelo recado que trouxe, pelo amor ao torrão, pela nota harmoniosa no chachado ou no baião, pelos acordes sonoros de Asa Branca e Assum, pela beleza melódica que encontramos em um
Juazeiro, este Gonzaga não foi um cantor comum. No coração a ternura da terra que soube amar, nas asas da asa branca voou o gênio sem par, Gonzaga o mestre dos mestres na profissão de cantar. Adeus meu Luiz Gonzaga, adeus querido cantor, adeus vates das caatingas, adeus meu compositor, adeus filho do Nordeste, adeus poeta e ator. São Jorge, o santo guerreiro. A poesia gonçalina tem esta destinação: tenta abrandar o ódio do mais duro coração, espalhar a luz entre os homens, espancando a escuridão. Se o mundo religioso a paz e o amor prega, se Jorge o santo guerreiro grande multidão congrega, que este poema ajude esta humanidade cega. Em 280, numa manhã setembrina, da nossa era cristã, em Lida, na Palestina, nascia o menino Jorge com sua missão divina. Seu pai, que fora guerreiro, de desmedido valor, morreu em plena batalha, lutando com destemor, extremamente leal ao seu grande imperador. São Jorge, ainda pequeno, perdeu sua mãe querida e voltou de Capadócia até a cidade de Lida, receber de sua mãe uma herança desmedida. Recebendo a grande herança, voltou ao solo romano, ficando à disposição do vil Diocleciano, que era um imperador extremamente tirano. Sem nenhuma hesitação, dividiu a sua herança entre todas as famílias, carentes da vizinhança, dando aos corações humildes amor, paz e esperança. O imperador que amava idolatria de Eolo, vendo-se sem conseguir poderes de Polo Apolo, foi tomar satisfação com a estátua de Apolo. E supostamente Apolo disse ao imperador: mate todos os cristãos, se faça um destruidor, que conseguirá dos deuses aprovação e amor. Diocleciano então reuniu rapidamente o seu conselho de guerra e imediatamente dizimaram muitas vidas indiscriminadamente. O imperador, usando de todos os artifícios, mandou convocar os homens de diferentes ofícios que construíram os mais desumanos sacrifícios. Fizeram uma roda onde colocavam um cristão, ao redor quebrava os ossos, formando a trituração, mais dolorosa talvez que a crucificação. São Jorge, presenciando tanto horror e tirania, foi para o meio da praça e em voz alta dizia: ó Senhor Imperador, o que faz é covardia. Pois os cristãos não merecem tamanha barbaridade e é contra a lei de Deus esta desumanidade. Roma não pode assistir tanta arbitrariedade. O imperador sentiu uma ira tão intensa que reuniu o conselho em quem tinha grande crença e chamou com rapidez São Jorge à sua presença. São Jorge ficou diante do cruel imperador, este com os olhos voando, chispa de ódio e rancor, disse: Jorge vai sentir grande e torturante dor. E ordenou aos vassalos: levem esta criatura para a roda dos martírios, que a carne humana tritura, se não morrer lhe apliquem sentença ainda mais dura. No entanto o algoz ficou como que petrificado, pois São Jorge se mostrou muito despreocupado, como se já estivesse desmaterializado. São Jorge, acenando a todos, saiu do macabro posto, depois do atroz martírio que ali lhe for imposto, saiu da roda infernal com um sorriso no rosto. Bradou o imperador: Jorge é um feiticeiro, porque deste sacrifício nunca alguém saiu inteiro. Ele não morreu porque é um grande mandingueiro. Vou colocá-lo no forno em alta temperatura. Se ele sair dali sem nenhuma queimadura, prova que é o demônio em forma de criatura. O imperador passou da teoria à ação, botou São Jorge no forno. Depois dessa operação, São Jorge saiu do forno sem queimadura ou lesão. Disse Diocleciano, ameaçador e sério: eu gostaria de saber qual é o grande mistério que faz com que sacrifícios sejam para ti refrigério. Como pode suportar o rigor de tanta dor?
São Jorge lhe respondeu: ó meu cego imperador, é só porque sou leal a meu Deus e Criador. Não adianta, portanto, o Senhor me perseguir, não há força aqui na terra capaz de me destruir, só sairei deste mundo quando meu pai permitir. Alexandra, a imperatriz, fez ao marido um pedido para que o varão Jorge não fosse mais perseguido, tendo no mesmo momento reprovação do marido. A imperatriz, movida por celestial amor, beijou as faces de Jorge na frente do imperador, despertando no carrasco o mais terrível furor. Vamos, inúteis malditos, berrou Diocleciano, degole a minha mulher de sentimento profano, porque ela não merece pisar o solo romano. São Jorge, assistindo à morte da imperatriz de valor, disse para ela: senhora, venceu a humana dor, eu também logo estarei com o meu Deus e Senhor. E dando suavemente o braço ao vil assassino, caminhou pela estrada para cumprir seu destino. Soar a hora da morte, era o aviso divino. Antes de ser degolado, disse para a multidão: para vocês a minha morte merece meditação, morro porque já cumpri a minha humana missão. E em 303 da era da cristandade, a 23 de abril, 23 anos de idade, morria o santo guerreiro, protetor da humanidade. Lenda do Negrinho do Pastoreio. À cultura de cordel, há tempos eu me dedico. Fatos circunstanciais escrevo e às vezes fico, pensando quanto o folclore do nosso país é rico. O folclore brasileiro é exibido nas praças e as manifestações são enriquecidas graças ao que conhecemos como miscigenação de raças. As terras de Pindorama, pelas vastidões imensas, inspiraram muitas lendas, despertaram muitas crenças, umas do convívio humano, outras de florestas densas. São as grutas cachoeiras, os ermos silenciosos, as florestas, as montanhas, os mares misteriosos, inspiradores de lendas para os mais fantasiosos. Esta que apresentamos, Negrinho do Pastoreio, veio dos pampas gaúchos e chegou ao nosso meio, contada por um amante de churrasco e de rodeio. Diz a lenda que havia um senhor estancieiro, que além de muito gado, escravo, terra e dinheiro, cavalos, baios sem conta, tinha o senhor fazendeiro. Para cuidar dos cavalos, o poderoso patrão botou um pequeno escravo de pouca habilitação, que se entregou ao trabalho com muita dedicação. Um dia o estancieiro aceitou o desafio, proposto pelo vizinho para Mageando o rio, apostarem uma corrida em bela tarde de estio. Quando escolheu o cavalo, o orgulhoso senhor, depois de considerá-lo como o de maior valor, deu a pesada incumbência ao pequenino pastor. Disse logo o carrancudo, Negrinho do Pastoreio: aí está o cavalo, já com o devido arreio, mas preste atenção, moleque, ora não fazer papel feio. O Negrinho confiante já saiu dali montado, mas por peça do destino, que não foi seu aliado, o cavalo campeão do patrão foi derrotado. O fazendeiro puniu severamente o menino e o fez passar a noite cuidando do gado equino. O Negrinho, no entanto, não lamentou seu destino. Em razão da grande surra que o Negrinho sofreu, ferido e desalentado, o menino esmoreceu e, sem reserva de força, ali mesmo adormeceu. O filho do estancieiro, com seu instinto malvado, espantou os animais para um capão afastado, para que o Negrinho fosse novamente castigado. Quando os cavalos fugindo, furioso fazendeiro prendeu o menino ao tronco onde havia um formigueiro, ficando até arrancar o alento derradeiro. Onde o Negrinho exauriu o último sopro de vida, as formigas passeavam na cotidiana lida, mas o corpo não mostrava qualquer sinal de ferida. Os cavalos enxotados pelo filho do patrão, em solidariedade como numa procissão, vieram ver o Negrinho morto estendido no chão. Agora, dentro das noites, principalmente de maio, mês do seu falecimento, é comum se ver um baio,
montado pelo negrinho, passar veloz como um raio. Amiguinho do Gonçalo, vou lhe pedir sem receio, leia para seus colegas na doce paz do recreio, esta piedosa lenda, negrinho do pastoreio. A briga do Rapa com o camelô. Severino Canabrava, natural de Itabaiana, na Paraíba do Norte, é um sujeito bacana, mas deixando o velho norte para tentar melhor sorte, por pouco não entra em cana. Severino era um sujeito querido em todos os cantos, deixava as gatinhas tontas, com galanteios e encantos. Severino Canabrava, quando falava, lembrava um futuro Silvio Santos. Assim foi fácil ele mesmo descobrir que no chão duro do sertão da sua terra não tinha nenhum futuro. Numa noite de verão arrumou o matulão, saindo ainda com escuro. Chegando ao Rio de Janeiro, foi trabalhar de ajudante, de pedreiro numa obra, mas pensava a todo instante, quando eu tiver boa quantia, vou comprar mercadoria para trabalhar ambulante. Com pedaços de sarrafos, fez uma banca ligeiro, quando recebeu na sexta-feira o primeiro dinheiro, o machão de Itabaiana, chegando em Copacabana, instalou seu tabuleiro. Um camelô perto dele, já na profissão antigo, disse: na arte eu sou velho e agora sou seu amigo, entendo muitos assuntos e nós trabalhando juntos não conhecemos perigo. Severino Canabrava disse: é o seguinte, irmão, não vim aqui para dar mole, sou natural do sertão, eu não dou rasteira em sapo e você pelo seu papo é da mesma opinião. Eles vendiam baralhos da marca Sarapati, um é 100, 3 é 200, um pro cavalheiro aqui, um pra moça da revista, o da camisa de lista está pedindo um ali. Formou grande multidão em torno do vendedor, por sentir reconhecido seu talento e seu valor. Severino repetia: meu povo, a mercadoria dá para todos, por favor. Sabendo que amanhã seria um belo domingo e como a mercadoria de fato já estava em pingo, fez sinal para o parceiro que fosse muito ligeiro pegar baralho no gringo. O camelô falou logo com o gringo no sobrado que o baralho que eles a por acá tinham levado não foram suficientes para atender os clientes, tinham o estoque esgotado. Bolsas de supermercados foram providenciadas, depois cuidadosamente a Severino enviadas, enquanto ele na praça brincava e fazia graça com lorotas e piadas. Na primeira carta tinha uma moça bem vestida, na outra só de bermuda, na outra logo em seguida, que era a terceira carta só de biquíni e na quarta completamente despida. Era aquilo exatamente que o pessoal gostava, quanto mais abria as cartas, mais emoção encontrava, mostradas pelo artista e grande propagandista Severino Canabrava. A Praça dos Cearenses, ou Cezedelo Correia, reduto dos nordestinos, encontrava-se tão cheia que não tinha quem julgasse que aquilo terminasse numa batalha tão feia. Um camelô carioca, bem conhecido na Lapa, disse para um vendedor de aluá e garapa: seguinte, meu companheiro, arruma teu tabuleiro, porque aí vem o Rapa. A notícia que o Rapa chegou foi tomando vulto. Severino disse logo, já no meio do tumulto: o maldito deste Rapa hoje vai entrar no tapa, pra casa eu não levo insulto. Quando o Rapa aproximou-se, foi declarando arrogante: não permito mais na praça qualquer tipo de ambulante, ainda mais camelô que quer criar bololô, se fazendo de importante. Vamos lá, arruma as malas, acabou-se a brincadeira, a sua brincadeira e também sua carteira. Estou no firme propósito de levá-las pro depósito lá na Praça da Bandeira. Severino calmamente disse: vossa senhoria já acabou de falar, disse tudo o que queria, queira pois acreditar que o senhor não vai levar a minha mercadoria. O Rapa, ao ouvir aquilo, consultou seu ajudante, a multidão ensaiou, vaia desmoralizante, mas o Rapa também era uma verdadeira fera e falou desafiante. Meus punhos até aqui têm sido compreensivos, pois não atenderam ainda aos impulsos instintivos. Prestem homenagem a eles, pois graças à calma deles vocês continuam vivos. Severino Canabrava tomou uma decisão: senhores que estão presentes, sou um homem do sertão, sou pau para todo instrumento, deixe que só eu enfrento este Rapa valentão. Dizendo isto com o dedo, grande do pé chegou junto ao chão e fez logo um risco, dando por fim do assunto.
Deste risco para lá, és homem, dele para cá, um miserável defunto. O rapa apagou o risco, sem temer qualquer perigo, e penetrou frontalmente no terreno do inimigo. Ouviu-se de Severino um palavrão nordestino que não se diz com amigo. Os dois ali se agarraram com o maior desatino, todos querendo a vitória do camelô nordestino. O ajudante, coitado, também se viu obrigado a torcer por Severino. Um detalhe curioso, ninguém queria apartar, pois todos queriam ver a luta continuar, enquanto os que duelavam também não manifestavam vontade alguma em parar. O resto do rapa estava ensanguentado demais e recebia uma chuva de pontapés magistrais. A camisa era uma tanga, a calça uma siricanga que já não prestava mais. Quando o rapa despertou do castigo recebido, estava no hospital, tão mortalmente ferido, que da enfermeira indagou: que dia é hoje, onde estou, que ano fui socorrido? 2 anos depois o rapa teve recuperação e logo se dirigiu à sua repartição. Para evitar pior mal, nunca mais quis ser fiscal, solicitou demissão. Severino Canabrava, tranquilo, bebia garapa na feira de São Cristóvão com um camelô seu chapa, comia churrasco no espeto enquanto lia o folheto da briga dele com o rapa. Lenda do Saci Pererê. Quem conhecer um saci conservará na lembrança um moleque brincalhão, peralta que não se cansa, ou seja, um gênio lendário com espírito de criança. Possui somente uma perna e com ela sobe e desce. Num corropio de vento ele vem e desaparece, e volta a aparecer quando o corropio cresce. Aprecia fazer todos os tipos de brincadeira, gosta de apagar fogo sem ter fervido a chaleira, e depois fica mangando da cara da cozinheira. Que nossos óculos sumiram, temos a ideia clara. Procuramos, vasculhamos, nós aborrecemos para constatarmos que o instrumento se encontra na nossa cara. Trata de um negrinho, ágil, astuto, atrevido. Não faz nada por maldade, é somente intrometido. Possui um sorriso eterno, zombeteiro e divertido. Para se pegar o saci, dizem que é necessário, além de uma peneira, não bento ainda um rosário. Dá 3 nó em uma palha, segura o gênio lendário. Gosta de fumar cachimbo e seus entretenimentos são assombrar as mulheres a sós em seus aposentos, pedir fumo aos viajantes, esturricar alimentos. Usa uma carapuça, como outra igual não há. Há 3 tipos de sacis e os 3 tipos que há são o saci pererê, saci trique e sacurá. Procura-se objetos e o saci escondendo. Com seus artifícios mágicos nós estamos percebendo. No entanto, até juramos que não os estamos vendo. Era uma vez uma velha que antes de se deitar preparava 3 cachimbos, o primeiro para fumar, no fim de seus afazeres e antes de se deitar. O segundo ela pitava em paz e tranquilidade. O terceiro ela guardava em certa localidade. Porém, quando ia buscá-lo, estava pela metade. Certo dia, palestrando com sua amiga Araci, contou-lhe o que se passava. Esta lhe disse: Jaci, o que você me diz são travessuras do saci. Na minha casa ele bole em bolso de paletó, às vezes apaga o fogo, remexe no caritó. Não faz medo, no entanto, não gosto de dormir só. Disse Jaci: fique certa, ele não mais me humilha, porque vou armar um truque que é uma maravilha. Aposte como ele vai cair na minha armadilha. Assim, no dia seguinte, ela cuidadosamente botou pólvora no cachimbo, depois disfarçadamente completou com fumo a parte de cima somente. Para cada tipo de coisa, outro tipo de receita. Pegou o cachimbo e pôs numa tabuleta estreita. Antegozando o desfecho, permaneceu na espreita. Tarde o astuto saci chegou sorrateiramente, não vendo o cachimbo onde via costumeiramente, olhava interrogativo, esmiuçadoramente. Já decepcionado da procura cansativa, quando menos esperava, teve aquela impressão viva de ver o cachimbo em posição convidativa. Não disfarçando um sorriso, teve a fraca inspiração
de acender o cachimbo sem usar de precaução e recebeu aturdido a ruidosa explosão. Apavorado o Saci desapareceu dali. Daquele instante em diante não se viu mais o Saci, deixando na santa paz o lar de Dona Jaci. Como a lenda é criação de fecundo pensamento, para quem ouve e conta serve de doce entretenimento, outros corações desperta um infantil sentimento. A lenda é como a miragem que o visionário assiste, existe mas não se nota, ou se nota e não existe, portanto numa miragem a lenda se consiste. Volta seca, um menino no cangaço. Em 1918, um fim de semana, dia 18 de março, nasci em Itabaiana, o futuro volta seca na região sergipana. Levando uma franga virgem debaixo do esquerdo braço, com 11 anos apenas, porém com desembaraço, o falante volta seca fez carreira no cangaço. Por conduzir sob o braço aquela franga distinta, Lampião o recusou, mas alguém disse consinta, que fique no nosso grupo o jovem Antônio da Pinta. Lampião disse está certo, apenas fará mandados, do tipo varrer o chão, lavar animais suados, fazer serviços diversos, levar e trazer recados. Agora Antônio dos Santos seria imortalizado com o nome de Volta Seca que o chefe havia lhe dado. O nome Antônio dos Santos pertenceria ao passado. Logo nos primeiros dias do cangaço nas entranhas, antes de pegar no sono, ouvia histórias estranhas dos bandoleiros contando as derradeiras façanhas. Dormindo em rede precária ao som de irritantes grilos, o sono dos cangaceiros não passava de cochilos. Dificilmente os macacos deixavam os cabras tranquilos. Com 2 anos já estava totalmente acostumado. Com 13 anos, portanto, fazia qualquer mandado, cumpria qualquer missão que fosse designado. Num bando medo, respeito e outros tipos de emoções, respeito principalmente com as gesticulações que Lampião exibia nos momentos de orações. Era uma maneira antiga de impor respeito ao bando, que Lampião normalmente orava gesticulando, botando os próprios espíritos debaixo do seu comando. Com oração ou sem ela, o fato é que certo dia, Volta Seca apreciou um ato de covardia que se ficasse calado nunca se perdoaria. Lampião disse a um cabra: moleque, você vai já, com rapidez felina do gato marajá, pegar um conto de réis com um amigo em Engá. Quando o Lampião deu fé, o cabra já tinha ido, mas voltou depois de longo tempo desaparecido, e muito pior ainda, sem o dinheiro exigido. Diante do próprio grupo, Lampião no mesmo instante deu na cara do bandido soco desmoralizante. Volta Seca achou aquilo terrivelmente chocante. Houve um silêncio mortal dos cabras obedientes, mas Volta Seca avançou e disse rangendo os dentes, para a infinita surpresa dos bandoleiros presentes: não posso ver em silêncio tamanha indignidade. Quem bater na minha cara, digo com sinceridade, estará plantando vento para colher tempestade. Lampião, ouvindo aquilo, disse: deixe que me incumbo de matar este pichote aqui dentro do mufumbo. Comigo quem planta insulto haverá de colher chumbo. Porém Maria Bonita intercedeu a favor do destemido garoto por ter mostrado valor, falando a verdade sem ferir seu superior. Nessa altura Volta Seca tinha apenas 13 anos, somente 2 no cangaço e povoado de planos, para reunir dinheiro e ajudar os seus manos. Todavia o episódio causou admiração no grupo e secretamente, e até mesmo em Lampião, revelada sua amada sentado em trempes no chão. Depois daquele episódio, dizia o rei do cangaço: Volta Seca, seja forte, porém não avance um passo na zona de eficácia do meu poderoso braço. Lampião dava ao garoto ensinamento paterno, como conviver com o grupo, como ser forte e fraterno, como sentir-se no céu, mesmo vivendo no inferno. Conselhos e ensinamentos transmitidos sem rodeio,
A ausência total de medo, de covardia ou receio, duraram somente até o primeiro tiroteio. Um cabra invejoso foi ao Lampião avisar que Volta Seca ensinava as volantes a atirar e estratégia de guerra para o bando derrotar. Lampião, ao saber disse, com fúria e com ironia, comunique a Volta Seca o fim de sua alegria, porque eu vou fuzilá-lo ainda com a luz do dia. Quando o jovem Volta Seca inteirou-se do recado, por precaução preferiu ser da prudência aliado, e antes que o sol caísse, saiu do grupo apressado. Perambulando com fome, sem um só acompanhante, teve que bater de frente com decidida volante, enfrentando 20 homens de modo impressionante. Acabou pela volante, tornando-se escravizado, por um juiz rigoroso, sumariamente julgado, por 145 anos sendo condenado. Quando Getúlio assumiu como chefe da nação, concedeu à Volta Seca presidencial perdão e teve a felicidade de se livrar da prisão. Aos 84 anos, Volta Seca agora busca, ao lado da esposa Isaura, depois de batalha brusca, recurso que lhe permita a aquisição de um Fusca. Mora na zona da mata, no grande Minas Gerais, com a esposa somente, pois parente não tem mais. Na cidade Estrela d'Alva vive seus dias finais. Briga do Bispo Macedo com o diabo. Se a Igreja Universal não é a sua preferida, tem a Assembleia de Deus, Igreja de Nova Vida. Com tanta religião, todos terão salvação, alma alguma está perdida. Os pescadores de almas para o reino do Senhor construíram muitos prédios de monumental valor, sem compromisso com medo, parece o Bispo Macedo ser o melhor pescador. É uma conversa fiada, de alma dura e perversa, promete fazer milagres, deixa a imprensa dispersa, enche os estádios de gente e até o presidente ele leva na conversa. Centenas de ajudantes vão só para arrecadar o dinheiro que o povo com alegria quer doar, e fica a gente chorando, cabisbaixa lamentando não ter podido ajudar. E montanha de dinheiro que lotaria um navio, ou mesmo Serra Dourada, Maracanã, Beira-Rio, se o dinheiro doado for para o tráfico usado, é de causar calafrio. Porém o Bispo Macedo até famoso ficou, como gastava o dinheiro, ninguém se incomodou, depois lhe deu na veneta de se meter com o capeta, aí o bicho pegou. Querendo o Bispo Macedo ser mais vivo e mais sagaz do que o próprio capeta, fazendo o que ele não faz, de modo surpreendente recebeu como presente visita do Satanás. Chamaram o chefe dos chefes com absoluta urgência para vir presidir uma reunião de emergência, para que fosse escolhido o diabo mais decidido e de maior competência. Para brigar com o bispo da Igreja Universal, precisava de um capeta com muita credencial, para que Edir Macedo tremesse logo de medo diante do maioral. Assim o chefe dos chefes, na reunião urgente, medindo os prós e os contras pormenorizadamente, antes que a noite caísse, esmurrou a mesa e disse: eu vou lá pessoalmente. Numa igreja universal, em São Paulo, certo culto, entrou no grande salão, de repente estranho vulto, nego com chifres e rabo, não tinha dúvida era o diabo, cansado de tanto insulto. Foi direto onde Macedo, erguia os braços, gritava, humilhando o Satanás, falava e gesticulava, com incrível veemência, sem saber a consequência que isso lhe acarretava. O capeta até então, desmaterializado, se deixou ser percebido e disse num tom ousado: engane os trouxas na terra, se comigo fizer guerra, será desmoralizado. Sangue de Jesus tem força, gritou o bispo Macedo, os dedos tremendo com visíveis sinais de medo, mas exibia a coragem, mostrando uma falsa imagem para não correr muito cedo.
O poder do Satanás findou dominando tudo. O bispo pronunciou um palavrão cabeludo que o templo todo escutou, enquanto o povo ficou estático, impotente e mudo. Recuperando-se a tempo, o bispo, num tom mordaz, convocando força estranha, disse: queima, Satanás, com o fogo do inferno, que é a força do Pai Eterno, tudo pode e tudo faz. Disse o Satanás com ódio: você terá seu castigo. Engane a humanidade, só uma coisa eu lhe digo: sem discussão ou peleja, meta-se com sua igreja, deixe os capetas comigo. Quando esta sua alma suja sair do corpo para fora, vai preta para o inferno, para ser furada de espora, e se não deixar de farra, eu vou lhe levar na marra para o caldeirão agora. Se eu for para o inferno, será por ordem do Eterno, para queimar os capeta, riscá-los do meu caderno, e os jornais logo cedo dirão: o bispo Macedo tocou fogo no inferno. Disse o Satanás após cavernosa gargalhada: como você vai queimar a sua futura morada, que lhe tirará a reima? O inferno não se queima só com conversa fiada. Posso provar que você é pior do que o cão, trambiqueiro miserável, enganador e ladrão. Antes que a porta abra, lá fora eu já tenho um cabra para lhe levar para a prisão. Tudo que o bispo Macedo fazia sair errado, e no salão já havia cheiro de chifres queimado. Naquele grande tumulto, ninguém quis saber de culto, o clima estava pesado. O capeta ainda disse: seu maldito salafrário, não vá me dizer que tem diploma universitário com aquela vagabunda cartolina de segunda, só pode enganar otário. Depois da briga dos dois, por coincidência ou não, logo à saída do templo, pouco mais de um quarteirão, o bispo foi perseguido, agarrado e conduzido direto para a prisão. O espertalhão, não tendo argumento convincente, saiu dali e com ele, de cada lado um agente. Triste, impotente e indefeso, Edir Macedo foi preso irremediavelmente. O pastor bem que queria sair dali na carreira, ao escutar do Satã, gargalhada zombeteira, como quem diz: camarada, este o fim da estrada, chega de fazer besteira. Durante a primeira noite, dentro da delegacia, permaneceu acordado porque dormir não podia, e enquanto o sono não vinha, o bispo Macedo tinha a impressão que enlouquecia. Na profunda solidão em que ficou mergulhado, ouviu a voz cavernosa lhe dizer: tenha cuidado, não durma nunca no ponto, senão eu não dou desconto do que você tem pecado. O pior é que não tinha a quem solicitar paz, talvez tentasse aliança com o próprio Satanás, que já seria privilégio, com Deus seria sacrilégio, estarrecedor demais. No auge do grande horror, secretamente pedia que o dia amanhecesse para que um novo dia lhe iluminasse a mente, mas o dia, infelizmente, amanhecer não queria. Pedidos para ser solto foram logo formulados pelos fiéis seguidores, mas todos foram negados. Muitos em corrente oraram, mas os pedidos findaram, infelizmente frustrados. Se o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, é um Messias divino ou um agente do mal, se ama os mais infelizes, cabe ao juiz dos juízes o julgamento final. Discussão do macumbeiro e o crente. Carnaval e futebol ficaram para se curtir. Os santos ensinamentos são para o crente seguir. Religião e política, embora mereçam crítica, não são para se discutir. Evangelista e pilintra não pensam do mesmo jeito, pois enquanto evangelista diz que foi por Cristo aceito, pilintra bate no bumba dizendo que é na macumba que se faz tudo bem feito. Porém, embora os dois pensem de maneira diferente, nunca tinham discutido, porque até o presente não tinham por sorte rara a oportunidade para um encontro frente a frente. Mas um dia evangelista voltava alegre do culto, quando avistou muito longe de pilintra um negro vulto, que já vinha da macumba no morro da Catatumba, já foram trocando insulto. E onde os dois se encontraram era uma encruzilhada, onde havia uma bebida, a pombagira deixada, e uma galinha preta pertinho de uma valeta para um Exu colocada. Que pecado monstruoso, disse o crente e o dedo em riste.
É triste um pecador crer num troço que não existe, e fazer o mal com isto, agravando a Jesus Cristo, é 20.000 vezes triste. Pelintra lhe respondeu: preste muita atenção, moço, se macumba não existe, não carece de alvoroço. Deus também nunca lhe disse para querer ter a burrice de ser santo em carne e osso. Não era tarde da noite, umas 10 horas e tantos. Começou a chegar gente, vinda de todos os cantos. Outros vinham feito loucos, os que há pouco eram poucos, já não se sabia quantos. A rua ficou lotada de toda espécie de gente, muitos pelo macumbeiro, outros a favor do crente. Os aplausos ao combate serviam para o debate ficar cada vez mais quente. Pelintra disse: vocês, os crentes só fazem o bem, mas falam de todo mundo, razão só vocês que têm. E eu na minha macumba vivo bem com minha dumba, sem falar mal de ninguém. O crente bateu com as juntas dos dedos na negra capa da Bíblia e ameaçou dar no macumbeiro um tapa, e disse: na minha crença eu não admito ofensa, mesmo que seja do Papa. Portanto pode chamar seu caboclo furacão, Pena Branca de Aruanda, São Cosme e São Damião, Zé Pilintra e Preto Velho, que a luz do meu evangelho deixa todos sem ação. Respondeu Pilintra: os guias não são para ser chamados, para assistir bate-boca, nem para fazer mandados. São emissários benditos que quando estamos aflitos vêm nos fazer consolados. O crente cego de ódio disse: cara, muito bem, qual é a luz que um espírito que vive nas trevas tem? E como é que tu levas fé no espírito das trevas que nunca ajudou ninguém? O mal, respondeu Pilintra, que mais combato e censuro, é que o reino de Deus é para vocês no futuro. Estão errados, declaro, para vocês tudo é claro, para os demais é escuro. Convide seus orixás, Inhaçana, não Ogum, Omulu, Xangô, Oxóssi, Iemanjá e Oxum, Mariazinha da praia, que quero dar uma vaia, pois não respeito nenhum. Atire esta Bíblia fora, disse Pelintra arrogante. Respeite a religião que segue o seu semelhante, senão eu lhe meto o murro, porque o destino do burro é morrer ignorante. Um dos espectadores quis o Pilintra agredir. A turma do deixa disso fez um intruso sair, com a recomendação de não entrar na questão, deixando os dois discutir. A discussão nessa altura já parecia uma briga. Vai ofensa, vem ofensa, e no meio da intriga, que parecia arruaça, a plateia achava graça de dar cãibra na barriga. Os homens tinham energia na garganta como poucos, dando soco no espaço, já completamente roucos. Uns riam pelo que viam, outros riam dos que riam, era um festival de loucos. Ninguém mais se entendia no meio da discussão. Evangelista deixou a Bíblia cair no chão, e Pilintra não sabia por que razão discutia com tão voraz decisão. Certa que nenhum queria perder aquela disputa. Pilintra não ia dar mole, nem que fosse a força bruta. Até o 5º mandamento não cumpriria no momento para não perder a luta. Parecia que a disputa duraria a noite inteira, mas antes da hora grande, Pilintra com voz maneira disse: acabo a raça sua, vou chamar seu tranca-rua, encruzilhada e caveira. Evangelista com isto perdeu logo a esportiva, e disse com vida de alma, de preta velha cativa, de velho catimbozeiro, que quero ver mandigueiro comigo ter voz ativa. Um gozador que ouvia a disputa atentamente, fez um boneco de pano muito negro e reluzente, jogou para o alto treco e a droga do boneco caiu bem nos pés do crente. O crente soltou um grito e quis sair na carreira, mas ao escutar as vaias daquela cambada inteira, ouviu do canto da praça um sujeito achando graça, igualmente uma caveira. O crente, num desespero, quis esboçar reação. Buscando o apoio do povo, disse acenando com a mão: todo infeliz macumbeiro é bandido e maconheiro, é assassino e ladrão. Com estas frases Pelintra ficou muito indignado e disse: cara, não faça juízo precipitado. Até o momento presente, não sei porque todo crente tem a fala de viado. Destas palavras para frente, ninguém entendeu ninguém. Foi muito grande o tumulto, guias chegaram do além para esquentar o ambiente. No final, até o crente recebeu santo também. Quando o guia incorporado no crente foi novamente para a região celeste, todo o pessoal presente, entre risos e charadas, no festival de risadas, todo o mangaro do crente. No morro da catacumba, Pelintra ia convencido da discussão o poema, achando não ter perdido. O crente em sua assembleia também lia a epopeia, certo que tinha vencido.
Frei Damião, o último santo do sertão. Dia 31 de maio, depois de profunda coma, faleceu Frei Damião, o santo que era a soma das mais diversas doutrinas, sem compromisso com Roma. Na sagrada Itália, sede do conhecimento humano, dia 5 de novembro de 98 ano, nasceu Frei Damião na cidade de Bolzano. Frei Damião de Bolzano, desde a fase inicial da vida já revelava vocação sacerdotal, pronunciando a futura grande missão pastoral. Aos 33 anos veio para o Brasil e ficou, com grande amor cultivando a missão que abraçou, que Deus na sua infinita grandeza lhe revelou. Com a entrada do Frei Damião na eternidade, os nordestinos dotados de grande sinceridade vivem um vazio de quem se sente na orfandade. Pois depois de conselheiro tivemos outro pastor, Padre Cício, que pregou fraternidade e amor, mas para Frei Damião não existe sucessor. Frei Damião de Bolzano, perdão pelo desatino, São Damião brasileiro, São Damião nordestino, a quem milhões de devotos entregarão seu destino. Sua canonização já é um clamor humano, e o Brasil, país católico, apostólico romano, haverá de convencer o austero Vaticano. Todo dia, toda hora, todo instante, em todo canto, morre gente em toda parte. Frei Damião, no entanto, era santo em carne e osso, portanto tem que ser santo. Sua santidade, o Papa, precisa compreender que a canonização é celestial dever para um homem que foi santo muito antes de morrer. Entre os deuses que reinaram no legendário sertão, estão em primeiro plano o Padre Cício Romão, o legendário conselheiro e o nosso Frei Damião. São grandes missionários que a Deus obedientes vêm consolidar a fé nos corações mais descrentes, deixando um rastro de luz clareando nossas mentes. Depois, quando se encontraram na santa paz do Nirvana, iluminam nossas mentes numa prova soberana do eterno amor que nutrem pela criatura humana. Seguem os missionários seus luminosos destinos, reverenciados como santificados divinos, na alma das multidões, nos corações nordestinos. Mesmo em coma irreversível, somente através de fotos, Frei Damião recebia os mais calorosos votos de restabelecimento de seguidores devotos. Com a morte cerebral pelos médicos declarada, a imensa massa humana ficou logo aglutinada, orando pelo Frei Santo ao longo da madrugada. Era um quadro irreversível, toda a imprensa dizia, com a morte cerebral nada a fazer mais havia, porém não era bem isso que seu coração queria. Depois da morte do cérebro, puro santo luminoso, ouvidando o comandante, o coração generoso, bateu por mais 5 dias, fraternalmente teimoso. Seu coração não estava plenamente satisfeito, por isso continuava batendo dentro do peito, como a dizer: eu só paro quando não tiver mais jeito. Segundos antes da morte cerebral disse-me: informe, pois quando você parar, terei o prazer enorme de continuar batendo enquanto meu corpo dorme. E disse mais para cérebro: não pense que é rebeldia, em 98 anos eu trabalhei todo dia, passando as noites batendo enquanto você dormia. Depois de profunda coma, 5 dias no entanto, o coração deu por pronto o longo trabalho santo, parando suavemente com um doce acalanto. Recife nunca viu tantas criaturas reunidas, pela fé alimentadas, obstinadas unidas, em intermináveis filas ao longo das avenidas. Todos em santa vigília acompanhavam atentos noticiário local, ouvindo depoimentos pormenorizadamente sobre os acontecimentos. Enorme parte do povo realmente não sabia que Frei Damião em coma não tinha dor, não sofria, porque não sentia nada, mas o pessoal sentia. Quando o microfone aberto aproxima-se até a boca de um devoto, a grande verdade é que a voz é o registro indubitável da fé. É um povo simples, rude, cheio de dignidade, não tem prática de mentir, pois não há necessidade de contrariar seu eu, assassinando a verdade. Em defesa de um líder, muitas vezes chega junto ao chão e faz logo um risco, dando por fim um assunto, do risco para lá és homem, dele para cá um defunto.
Isto em relação ao líder político ou religioso, o cidadão nordestino, humilde e mais valoroso, em sua defesa mostra quanto é forte e corajoso. Por isso Frei Damião, com céu sem Santa Sé, é um santo nordestino, pois há muito tempo é um santo nos corações dos nordestinos de fé. Faleceu Mané Garrincha. Choram hoje criaturas dos mais diferentes níveis, o homem das pernas tortas e dos dribles impossíveis. Mané Garrincha foi para o mundo dos invisíveis. Ágil arisco audaz, impetuoso e afoito, somente ao amor fraterno dava carinhoso coito, e trouxe a primeira Copa para nós em 58. No entanto, Cigarrincha não desejava morrer, a verdade é que não tinha nenhum prazer em viver, buscando através do vício amenizar seu sofrer. 20 de janeiro, dia do Marte Sebastião, o mundo esportivo soube, com muita e justa emoção, que Garrincha se mudou para a eterna habitação. Alguém dizia de chofre, como quem nada entendeu, sem medir a importância do caso que aconteceu. Com ar de incredulidade, Mané Garrincha morreu. O analista vencido indaga meditabundo de que parte do universo é este craque oriundo, pois faz coisas com a bola jamais vista neste mundo. O homem que apresentou estilo tão singular que outro atleta no mundo jamais o soube imitar era a genialidade de um jogador sem par. E 2 Copas das quais guardamos emoções vivas, foram fruto sobretudo das jogadas criativas, daquelas pernas de ouro tortas porém decisivas. Seria infantilidade procurar no mundo inteiro jogador que se compare ao fenomenal ponteiro, o imorredor orgulho do futebol brasileiro. Agora o grande ponteiro, desmaterializado, continua para o mundo seu nome imortalizado, assim carinhosamente, eternamente lembrado. Aplicava aos marcadores todo tipo de artifício, tinha o vício de ser bom, foi traído pelo vício, que sempre quis atirá-lo no mais cruel precipício. Foi escravo voluntário de uma bondade pura e dirigia às crianças um sorriso de ternura, mostrando a interior grandeza da criatura. Aliás, tudo em Garrincha teve um toque curioso, o povo esqueceu ligeiro o seu tempo glorioso, porém foi em sua morte puro, doce e carinhoso. Aqui no Brasil jogou nos times mais importantes, apresentando jogadas incríveis mirabolantes, humilhando os backs com dribles desmoralizantes. A 28 de outubro de 33 com certeza, nasceu Garrincha em Pau Grande, tendo a mamãe natureza dotado seu filho amado de estupenda destreza. Tudo que Garrincha foi, sem precisar de escola, tão pouco de professor, convencional bitola, foi inimitavelmente no trato mágico da bola. Sabemos que a morte existe desde que o norte é norte, mata o governo servente, mata o fraco, mata o forte, ninguém escapa à implacabilidade da morte. Garrincha nunca imitou, jamais gostou de bitola e seria um grande homem sem precisar de escola, se fosse tão bom da bola quanto jogador de bola. Porém a nossa presença no mundo de provação por si já é uma prova da humana imperfeição, senão ninguém aceitava tão cruel escravidão. No ano de 33, nosso Garrincha nasceu, na pobreza e no seio, dessa pobreza cresceu, agora em 83, pobre e honrado morreu. Durante sua carreira, alcançou tanta vitória que as escassas derrotas nem ficam na memória para não ofuscar o brilho de tão retumbante glória. Os jornalistas batiam no próprio ombro exclamando, cheios de incredulidade, meu Deus, estarei sonhando, porque não acreditavam no que estavam observando. A morte e o esgotamento dos nossos órgãos vitais é a morte que ocorre em consequências normais, mas a de Garrincha foi precipitada demais. Tinha a morte como causa, a energia exaurida, a morte por acidente, a morte do suicida, são mortes porque a morte é o ponto final da vida. Ouvimos a sua própria última família dizer que Garrincha teria dito dia antes de morrer que aguardaria a morte sem mais parar de beber. Gestos e aplausos de torcedores explosivos, nunca os grandes jogadores de futebol mortos-vivos receberam tão humanos e justos adjetivos.
como o demônio da Copa fora cognominado em 58 quando nosso selecionado trouxe pela vez primeira o caneco cobiçado. Tinha ele a natureza, um amor puro e profundo, Garrincha alegria do povo, Garrincha encanto do mundo, Garrincha Deus dos estádios, doutro planeta oriundo? Esse povo carinhoso, que com seus dribles vibrou, que também sentiu saudade quando ele os campos deixou, é o mesmo que na hora da sua morte chorou. Quanto mais o tempo passa, mais o seu nome se expande, e será daqui pra frente, sem ser preciso que eu mande, reconhecido por todos, seu Garrincha de pau grande. Lenda do vaqueiro misterioso. A pessoa que aprecia, luta acirrada contenda, o mistério que a mente humana jamais desvenda, outra irresistivelmente atraída pela lenda. A pessoa que em torno de um lençol de feijão, antes que o vento chegue, conta com fascinação lendas que seus bisavós já contavam no sertão. Quem conta as lendas as tira de diferentes vertentes, emprestando tal lirismo que os críticos mais exigentes não continuarão sendo radicalmente descrentes. E o contador de lendas se torna muito estimado e satisfeito por ser, por todos apreciado, conta caso que em verdade talvez nunca foi passado. O autor deste poema, igualmente curioso, acercou-se do artista e lhe pediu jubiloso que falasse do lendário vaqueiro misterioso. Ele com solicitude, mesclada de vaidade, sentou num pau da latada, com ar de solenidade, remontou com o juízo à distante mocidade. No começo deste século, eu trabalhava no Oiti, com um moço que morou, antes em Curupaiti, estação ferroviária, a muitas léguas daqui. Nesse tempo, na verdade, eu ainda era pichote, e não lidava com vaca, com barbatão ou garrote, vivia só a caçar passarinhos no serrote. Havia um boi conhecido como o grande rei do prado, pelo vaqueiro mais destro, ele jamais foi tocado, nunca às grades do curral ele foi escravizado. Meu patrão dizia sempre, só existe uma verdade, o jeito é deixar o boi completamente à vontade, para ganhar docilidade ao peso da própria idade. Pois quando foi exigido, correu mais do que o vento, e como não foi tocado, eu tenho o pressentimento que se preciso supera até mesmo o pensamento. Só depois que a tarde cai, se deixa ser percebido, mas some logo ao notar que já vai ser perseguido, ficando dentro da noite, completamente escondido. Para a fazenda corriam vaqueiros mais afamados, mas voltavam cabisbaixos e tão desmoralizados que nunca mais eram vistos, dali para frente montados. Porém um dia num belo festival de apartação, apareceu um vaqueiro com ar de desolação, provocando em alguns pena, na maioria mangação. Montava um cavalo chucro, com uma avançada idade, até para abrir os olhos, sentia dificuldade, montá-lo até parecia sinal de perversidade. O vaqueiro com a perna em cima da lua da sela, certamente refletia quanto a natureza é bela, ou feliz numa fazenda, tão bonita quanto aquela. O desolado vaqueiro foi ao chefe apresentado, este dizendo zombeteiro, vaqueiro fique avisado, que ganha um conto de réis, quem pegar o rei do prado. O vaqueiro moveu quase, imperceptivelmente, a cabeça depois disse, também zobateiramente, para mim não há boi ligeiro, nem tampouco homem valente. O fazendeiro não tendo como se manifestar, uma vez que seu juízo se recusou a pensar, girou sobre os calcanhares para dali se afastar. Como quem algo distante, meditabundo pensava, o misterioso homem permaneceu onde estava, totalmente indiferente a tudo que o cercava. Quando todos os vaqueiros se recolheram aos lares, ou foram se divertir,
em diferentes lugares, ele se ausentou fugindo de curiosos olhares. E justamente às 6 horas de um belo amanhecer, o sol nasceu pontual, cumprindo um astral dever, o homem misterioso voltou a aparecer. Não se reuniu ao grupo, ficando isoladamente, vendo dos cavalos próximos movimento impaciente, que enrijeciam as rédeas voluntariosamente. Finalmente o grande grupo, antes de se dispersar, viu o patrão ao sair, repetindo anunciar: gratifica-se com um conto aquele que o boi pegar. Os cavalos mastigando, as bridas nervosamente, davam upas, relinchavam, perguntando certamente por que não iniciavam a jornada urgentemente. Fez-se ouvir finalmente barulho descomunal do tropel, mas o fantástico vaqueiro e seu animal sumiram como tangidos por estranho vendaval. Quando chegaram às caatingas, se deixou ser percebido, e o animal que estava pelos demais perseguido também foi localizado no matagal escondido. Quando o rei do prado ouviu forte tilintar das latas, rugiu furiosamente, cavando o chão com as patas. Ninguém ousou chegar perto daquela fera das matas. Depois um vaqueiro ousado teve a fraca inspiração de aproximar-se do boi, que igual um furacão arremessou já sem vida o imprudente no chão. No mesmo momento o misterioso vaqueiro aproximou-se do boi, e este manso e ordeiro se deixou ser afagado, assombrando o grupo inteiro. O vaqueiro disse frases tão doces, tão cativantes, que o boi sensibilizado olhou para os circunstantes, provocando nos vaqueiros alguns gritos triunfantes. No mesmo instante acercou-se o fogoso fazendeiro, dizendo: eu só dou um conto, se provar que é vaqueiro, pois pelo que estamos vendo, você é um mandingueiro. Queremos que o rei do prado desembeste de saída, e você dispare atrás, pegando em plena corrida, aí sim terá a grande recompensa prometida. O vaqueiro muito calmo, disse agora o animal, vai correr selvagemente por dentro do matagal, e eu em 5 minutos vou conduzi-lo ao curral. Como que adivinhando do vaqueiro o pensamento, o boi dali disparou com a rapidez do vento, enquanto o vaqueiro fez um suave movimento. Com uma velocidade nunca vista no animal, o cavalo do vaqueiro, depois de leve sinal, voou talvez que tangido por algo paranormal. Mostrando o boi ao patrão, o vaqueiro disse assim: este boi já está manso, porque agora no fim eu tirei do rei do prado a força que existe em mim. E misteriosamente, da forma que apareceu, como quem reflete algo que há muito aconteceu, fitou o céu por instantes, depois desapareceu. Carlos Lamarca, herói ou bandido? O Brasil já teve homens pelos poderes julgados, ao cabo do julgamento, sumariamente enforcados, depois como verdadeiros heróis reverenciados. Os próprios santos guerreiros foram cidadãos de bem, buscando o nobre ideal que o homem elevado tem. No caso, Carlos Lamarca pode ser santo também. No ano 1937, no dia 27 de outubro, Carlos Lamarca nascia, no subúrbio carioca, onde só pobreza havia. Gertrudes e Antônio, os pais plenos de felicidade, deram-lhe educação própria da primeira idade, já vendo no jovem filho forte personalidade. Lamarca, aos 16 anos, abraçou o movimento O Petróleo é Nosso, tendo brilhante comportamento. Logo depois, no exército, fez o seu alistamento. Na academia militar, mostrou todo o seu valor. Formando-se em 60, recebeu do instrutor calorosos elogios de exímio atirador. Em 1962 foi a vez de integrar contingente da ONU e depois um mês
ficou na faixa de Gaza, junto ao canal de Suez. Vendo a extrema miséria dos seus irmãos estrangeiros, solicitou transferência e, com novos companheiros, furtou centenas de armas e soltou prisioneiros. Carlos Lamarck, apesar de tudo, foi promovido a capitão, mas estava a guerrilha decidido, pois estava com o exército mais do que desiludido. Ao ponto final do Chile, conceituado jornal, Carlos Lamarck afirmou que o seu novo ideal era incompatível com o Exército Nacional. Então decidiu sair do Exército Brasileiro e assumiu a postura real de um guerrilheiro, treinando táticas diversas, às vezes o dia inteiro. Com 63 fuzis, o valente capitão reuniu metralhadoras e bastante munição. Sentia-se pronto para a perigosa missão. Já com a família em Cuba, conheceu um novo amor, também militante tida como de grande valor, com a qual levou a vida de batalhas e de dor. Com Iara seguiria sua exaustiva jornada, para o Vale da Ribeira com uma tropa formada, por 16 militantes, a guerrilha tão sonhada. A alegria durou pouco, pois aquela região sofreu das forças armadas impiedosa invasão. 4 companheiros foram presos na operação. Contrariado, Lamarck retornou para a cidade, onde planejou ação com dupla finalidade: soltar presos e arranjar dinheiro em boa quantidade. Lamarck, que planejara por ser valente e afoito, e por ter perdido Iara e seu carinhoso coito, vai à Bahia e entra para o MR8. Em 1971, em abril, o exército já tendo, como um criminoso vil, em nome da honra caça o traidor do Brasil. Em 28 de agosto, praticamente indefesos, Lamarck e Zequinha fogem, conquanto escapassem ilesos, foram ao cair da tarde miseravelmente presos. Soltos, Lamarck e Zequinha resistiram bravamente. Mais de 300 quilômetros, Lamarck, fraco e doente, faminto e debilitado, levava a missão em frente. Intensificou-se tanto o cerco policial que os dois foram alcançados e, de forma bestial, foram mortos cruelmente à sombra de um vegetal. Agora que já sentimos do guerrilheiro as razões, a página seguinte é branca para considerações dos leitores que quiserem emitir opiniões. Lenda do Caipora. A humana criatura se pergunta insatisfeita como uma coisa existe sem nunca ter sido feita. Quem prega não prova nada, quem escuta não aceita. Diz a Gênese mosaica que Deus Pai onipotente disse: faça-se a luz, e a luz obediente do atro abismo do nada surgiu repentinamente. Assim também são as lendas, às vezes surgem do nada, ou como remanescência de uma cultura importada, que sempre sensibilizam gente não civilizada. De acordo com tais lendas, há o regente do mar, o deus dos mananciais, o gênio que rege o ar, e é de um desses gênios que nós queremos falar. Vivendo na intimidade da aconchegante flora, como um guardião que zela a quem mais ama e adora, é o protetor da fauna, o lendário caipora. E o caçador prudente, ao conduzir o seu cão, antes de entrar na mata, deve por obrigação ao caipora pedir a sua autorização. Senão estará sujeito a ser desafortunado ou inexplicavelmente ficar desorientado, andando em círculo na mata por tempo indeterminado. Outras vezes algo estranho fica o cachorro sentindo, andando em torno do dono, se lastimando e ganindo, sem que o dono perceba quem o está perseguindo. Mas depois da hora grande, incompreensivelmente, ouve o caçador um longo assovio à sua frente. O caçador intrigado escuta detidamente. Gira sobre os calcanhares, segue a oposta direção,
mas não percorre uma jarda, tem ele a decepção de saber que o assovio já mudou de posição. E assim para todo lado em que o caçador for, segue o assovio como se o assoviador se entretenha mangando da cara do caçador. Um caçador nos contou um curioso ocorrido, um caso igualmente àquele, nunca tinha acontecido. Dessa vez o caipora se deixou ser percebido. Quando entrou na mata virgem, repentinamente viu 3 porcos do mato que, quando ele os pressentiu, os alvejou um por um, até que o último caiu. Quando ia dirigir-se aos porcos mortos no chão, um moleque apareceu com um enorme ferrão, montado no porco-espinho, na densa vegetação. E enfiando o ferrão nos flancos do animal, mandou-o se levantar, que o tiro não foi mortal, o porco saiu correndo por dentro do matagal. Repetiu com o segundo essa mesma operação, e no terceiro também ele enfiou o ferrão. Os animais dispararam, sem vestígios de lesão. A seguir o caipora dirigiu-se a um ribeiro, simulando raiva disse: vou amanhã ao ferreiro consertar este ferrão, para ele ficar linheiro. Logo o caçador pensou: amanhã eu vou ficar na porta da oficina, ver se alguém vai chegar com um ferrão como este, para mandar consertar. Chegando em casa sequer, colocou da porta a tranca, num dos cantos da latada, colocou sua alavanca, e depois da sua espera, acariciou a anca. E foi dormir levemente, para acordar muito cedo, para saber se o ferreiro conhecia algum segredo, porque durante a caçada, para ser franco, teve medo. O sol já estava alto, o caçador conversando com seu amigo ferreiro, sobre negócios tratando, quando avistaram um vaqueiro que vinha se aproximando. Quando o vaqueiro apeou, foi exibindo um ferrão, dizendo para o ferreiro: tenho muita precisão, que conserta este instrumento com a maior perfeição. Sem querer teve o ferreiro um leve estremecimento, mas consertou o ferrão naquele mesmo momento, e disse para o vaqueiro: eis aí seu instrumento. Disse o vaqueiro: o ferrão está como me convém. Fitando o caçador disse: preste atenção muito bem, o que você viu de noite, não conte nunca a ninguém. Lenda da Vitória Régia. Quando pensamos em Deus e na infinita grandeza do conjunto harmonioso que compõe a natureza, nos quedamos ante nossa espiritual pobreza. E por mais que nós tenhamos o pensamento fecundo, a ciência nos ensine, a verdade é que no fundo, sequer nós sabemos como foi formado o nosso mundo. Dizem sábios que se nutrem da ciência no regaço, que os mundos todos se formam, porque invisível laço solidifica a matéria disseminada no espaço. Quem sentir do Amazonas a fenomenal grandeza, o rumor do grande rio, terá com toda certeza um respeitoso temor às forças da natureza. Por causa das Amazonas, lá da verde região, o rio teve este nome, dado com inspiração por Gaspar de Carvajal, de uma frota escrivão. Tendo a flor Vitória Régia a dimensão estupenda, de 2 metros de diâmetro, para que se compreenda o seu aparecimento, foi necessário uma lenda. Nativa do Amazonas, essa flor descomunal, branca quando desabrocha, mas o clima tropical a faz verde quando adulta, de beleza colossal. Como tudo que é grande, lenda original tem, para dizer por que existe, quando foi feita e por quem, a nossa Vitória Régia tem sua lenda também. Essa enorme flor que tem a peculiaridade de suportar grandes pesos, flutua com facilidade, tendo vegetal raízes
de grande profundidade. Sustenta a lenda que havia, em era distanciada, imensa tribo de índios, com a maloca instalada, às margens do grande rio, área privilegiada. As índias do Amazonas a beleza contemplavam, os belos sonhos de virgens, as cunhãs acalentavam, nos igarapés por onde todo dia passeavam. A cunhã acreditava, sem que ninguém ensinasse, que se subisse no morro e numa estrela pegasse, seria também estrela, se numa estrela tocasse. E a cunhã neca-neca, que sobre os sonhos flutua, subiu num vegetal na ingenuidade sua, para do galho mais alto acariciar a lua. Entanto a desilusão que teve a cunhã donzela foi grande porque a lua, tão garbosa quanto bela, passou no céu zombeteira, mangando da cara dela. Ela voltou à maloca, tristonha e contrariada, raciocinando um meio de construir uma escada que chegasse até a lua, sua ambição mais sonhada. Sendo neca-neca índia, de mais criatividade, a que mais acreditava nas coisas da divindade, esperaria dos céus tamanha felicidade. Num dia em que a poesia embevecia sua vida, foi ao lago tomar banho e, totalmente despida, avistou no lago A lua cheia refletida. A lua cheia à feição, de grande bola de prata, no fundo das águas mansas, dava a impressão exata de atender aos apelos da filha da Virgem Mata. Neca-neca disse quanto é bonita esta manhã, a lua desceu do céu, com as ordens de Tupã, alegrar o coração desta infeliz cunhã. A índia, sem hesitar, mergulhou esperançosa, de tocar a mão na luz, naquela hora ditosa, desapareceu na água, profunda e misteriosa. A lua penalizada, com tanta prova de amor, com tanta obstinação, com tanto humano calor, transformou a bela Índia na mais olorosa flor. E nas noites estreladas, em que predomina a lua, a linda Vitória Régia, que sobre as águas flutua, mostra para a natureza a exuberância sua. Nos lindos sonhos de virgens, poéticas contemplações, as cunhãs passavam horas, à moda de orações, olhando o céu recamado de lindas constelações. Com a alma transbordante, de meiguice e de ternura, as cunhãs virgens miravam, da lua branca a candura, tão bela quanto divina, tão divina quanto pura. Hoje a Vitória Régia, a grande flor circular, nas águas mansas do lago, só nos fará recordar que a Índia é aquela flor de beleza sem par. Um vegetal que não é d'outro país oriundo, Deus dotou nosso país, tão bonito e tão fecundo, da mais bela e maior flor que se conhece no mundo. Desprende a Vitória Régia olor tão especial, tão puro e inebriante, que envolve o ar local, com poesia e perfume, vasta área tropical. A linda Vitória Régia é uma singular flor, no descomunal tamanho, no inebriante olor, no harmonioso verde, a predominante cor. Rumoreja o grande rio, dando ao observador um estranho sentimento de respeitoso temor, aquele instinto inerente de algo superior. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com